Sim. Vamos falar sobre, se você quiser, né? Qual é a pergunta que me dá? Como você conheceu Cíntia? Como foi se desenrolar assim? Quando aconteceu e como aconteceu? Essa história dá um livro, né? Assim, são muitos detalhes. Eu vou tentar, assim, ser resumido. Então, quando eu cheguei aqui em Garanhuns, eu era solteiro. Na verdade, eu tinha um relacionamento, eu tinha um namoro, um noivado. E esse relacionamento, ele terminou. E eu conheci a Cíntia. Cíntia, na época, ela tinha uma floricultura. Então, ela é muito habilidosa, né? Ela tem muitos talentos. E, na época, ela tinha uma floricultura. E a gente começou a conversar, a tentar entender um pouco os sonhos, os projetos, os valores, as perspectivas do outro. E aí a gente começou a namorar em junho de 2000, né? 14 de junho, e nós namoramos há 2 anos e 3 meses. Né? Com 2 anos a gente noivou, e 3 meses depois a gente casou no dia 14 de setembro de 2002. Né? E graças a Deus, o Senhor tem nos mantido juntos, amando um ao outro. Já vamos fazer 20 anos, né, de casado, já faz um certo tempo. Deus nos deu 2 filhos lindos. Né? Alice tem 14 anos, Daniel tem 10 anos. Na verdade, eu queria ter mais que 2 filhos, mas nem tudo que a gente quer a gente consegue. Mas assim, a minha história com Cíntia é uma história muito linda, e é uma história de direção de Deus, né? E isso tem acontecido. Cíntia tem sido uma companheira, aquela auxiliadora idônea de fato, uma mulher que tem estado comigo em todos os momentos, uma guerreira, uma batalhadora, uma mulher dócil, mas ao mesmo tempo muito forte, uma conselheira, uma pessoa que eu amo demais e que respeito demais, e a gente espera que Deus nos conceda muitos e muitos anos juntos. Tem muitos detalhes na minha história com Cíntia. Assim, são muitas coisas, são muitas variáveis. Inclusive, tem muitas coisas do lado dela da história, certo? Coisas que ela viveu e que ela experimentou, né? Eu estava do outro lado da história. Mas quando a gente observa todos os detalhes, a gente vê que foi Deus quem uniu a gente, foi o Senhor que nos constituiu uma família, e eu fico muito grato a Deus por isso. Pastor Jean, ele veio para somar, né? Pastor Jean é uma bênção de Deus, né? E como é que ele foi co-pastor de pastor Edson. Só tinha pastor Edson e pastor Jean. Então ele veio como co-pastor de pastor Edson. Ele se deu tão bem que, quando o pastor Edson saiu, disse: olha, o candidato que eu entendo que seria uma pessoa ideal para a quarta igreja é pastor Jean, entendeu? E aí ele, graças a Deus, Deus abençoou também ele, o ministério dele, e Deus tem abençoado muito a quarta igreja, né? E graças a Deus, todo mundo gosta de pastor Jean, né? Pastor Jean é doce, como se diz, né? É uma bênção. Veja, eu não queria pastor auxiliar. Eu não queria, era um preconceito meu. Eu achava que dava conta. E também faltava um pouco de visão da minha parte. Só que eu conheci o pastor Jean, principalmente o pessoal falava no seminário, um homem que tem um amor muito grande pela palavra, um homem de oração, um homem muito íntegro. Eu disse: olha, eu não quero pastor auxiliar não, mas um pastor auxiliar como esse eu quero. E aí eu convidei o pastor Jean. E ele de fato é tudo isso que se dizia
no seminário. Um homem íntegro, um homem de oração, um homem zeloso pela palavra, uma pessoa humilde, e ele foi uma bênção muito grande na minha vida e para a vida da Quarta Igreja. Depois o pastor Jean entendeu que deveria pastorear a igreja de São Bento do Una, onde ele passou um tempo muito abençoado, e entendeu, depois de um tempo, que a missão dele estava cumprida ali. Então, quando eu soube que ele não iria continuar, eu convidei de novo, venha para cá. E ele ficou com a gente. Quando eu fui convidado para vir aqui para o Agnes, eu indiquei o pastor Jean para me substituir. E o conselho, que teve uma sabedoria muito grande, e aceitou a indicação, e o pastor Jean também aceitou, e ele está aí esses 12 anos como pastor efetivo, fora os vários anos que teve como pastor auxiliar. E eu tenho certeza que ele vai ser uma bênção para onde ele for.